Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 21, versos do 20 ao 25, traz para nós, revela para nós grandes pontos da fé, coisas bem importantes a respeito do discipulado, a respeito do chamado de Deus, a respeito do destino eterno de cada pessoa. No versículo 20 do Evangelho, os apóstolos estavam reunidos naquela pescaria e Jesus se aproxima, Jesus está no meio deles e nesse contexto, Pedro, que recebeu a vocação e recebeu o encargo de pastorear a Igreja Universal, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, Pedro olha ao redor e vê João. E vendo João, no versículo 20, logo ele diz: Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai te entregar? Então quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Então aqui nós podemos ver no versículo 21 a preocupação com o destino de João, o destino do outro. E aí é até uma preocupação sadia, é até sadio e até válido, porém só Jesus Cristo é quem sabe o destino das pessoas. Então Pedro não tinha como estar preocupado com isso, motivos para estar preocupado com isso, porque Pedro não tem o controle dessas coisas. Então no versículo 22 Jesus responde a Pedro. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então a importância da decisão pessoal, Jesus mostra com essa resposta a Pedro. E também do apostolado pessoal. O que te importa? O que te importa se eu quero que ele permaneça até que eu venha? O que te importa isso? Agora tu segue-me. Então, ele de repente, Pedro, de repente estava preocupado com isso. E quando Jesus disse ficar vivo até que eu volte, surgiu dentro da comunidade uma fofoca, entre aspas, santa. Não digo fofoca santa, mas aqui falando ironicamente, dentro da comunidade surgiu uma fofoca a respeito de João. Veja o versículo 23. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Só que João esclarece para nós aqui. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Que te importa? Permaneça. Que ele permaneça fiel, que ele permaneça na comunidade, que ele permaneça vivo biologicamente falando. Quando Jesus vier, existem essas parousias intermediárias de Cristo, Jesus que vem para toda pessoa que morre, Jesus que vem quando acontece um juízo de Deus sobre uma determinada cidade, país, nação, o que quer que seja. Então, Jerusalém foi destruída no ano 70, profetizada por Jesus. Então, Jesus veio de alguma forma para aquele povo. O que te importa que ele permaneça até que eu venha? Poderia ser também sobre isso. Ou o que te importa que ele permaneça, ou seja, fiel, unido à igreja, até o fim dos tempos? O que te importa? Então, não está preocupado, não está fazendo fofoca sobre o destino das pessoas. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Nós precisamos fazer o que Jesus aconselhou a Pedro. Tu é que deve me seguir, tu segue-me, não te preocupas com os outros. No versículo 23, essa fofoca santa aí deve ser evitada no nosso meio. Tá certo? Então, no versículo 24 e 25, Jesus vai falar sobre o testemunho verdadeiro de João. Claro que é o próprio João escrevendo, é o próprio João falando, mas é Jesus mostrando que as testemunhas oculares dele são verídicas, são verdadeiras. Veja, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Primeiro ele dá testemunho. O prólogo do Evangelho de São João fala do Verbo Eterno. E esse mesmo Verbo Eterno que é falado no prólogo do Evangelho também é citado no prólogo da primeira carta de São João. Logo no início, ali poderíamos dizer introdução.
quando João vai dizer: isto é o que nós vimos, sentimos, ouvimos, e as nossas mãos apalparam do verbo da vida. E isso nós testemunhamos. Então João primeiro viu, ouviu Jesus, tocou Jesus, e a partir daí ele testemunha. E esse testemunho dentro da comunidade é primeiro um testemunho oral. E depois, né, ele vai e escreve. Veja, ele dá testemunho dessas coisas e que também as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Tanto o testemunho oral, a tradição oral, né, de João e dos demais apóstolos, como também o testemunho escrito, né? E no versículo 25 ele vai dizer: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveria ser escrito. E isso no capítulo 21. E lá no capítulo 20, ele vai dizer que Jesus fez muitos outros milagres. Estes foram escritos para que creias nele e tenhas vida. Então, Jesus fez inúmeras outras coisas. E aqui é onde eu mostro um dos grandes erros dos protestantes: limitar Jesus ao que está escrito. Limitar Jesus ao que está escrito. Ou seja, limitar a palavra de Deus ao que está escrito. E rejeitar completamente a tradição oral, a tradição apostólica que passa, né, dentro das comunidades de geração em geração e fica até os dias de hoje, né? Então, João escreveu algumas coisas sobre Jesus, mas se ele fosse escrever tudo, nem ele conseguiria e nem o mundo caberia tantos livros. Então, meus amados irmãos, é isso. Peçamos a Deus a graça da fidelidade, da decisão pessoal por Jesus, da renúncia a toda e qualquer conversa a respeito do destino das pessoas, principalmente o destino eterno, porque isso cabe a nosso Senhor Jesus Cristo. E peçamos também a graça de crermos no texto, mas também crermos na tradição apostólica que perpetua-se durante a história até a volta de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo reflexão do Evangelho, se Deus quiser. Amém.